Amigos e amigas, vamos a mais uma transmissão aqui nos meus endereços digitais, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 barra, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube, blog, aliás, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel, vai chegar às minhas redes. Você já tentou escrever um resumo da história da humanidade? Eu escrevi um pequeno texto baseando-me na Bíblia e principalmente no Santo Rosário. É a oração mariana com os terços, 4 terços. Vamos lá, então? História da humanidade segundo a Bíblia. Um texto que eu escrevi. Não é muito longo, não. É um texto curto. O Criador do universo, também chamado de Deus, Javé ou Yavé, Tsevaot ou Tsebaot, Elohim Adonai, fez inicialmente do pó da terra o ser masculino, nominado como Adão. Recebeu o nome de Adão. Para que tivesse companhia, tirou uma parte do lado do seu corpo, costela, e fez o ser feminino, nominada como Eva, mãe dos viventes. Foi-lhes dada liberdade, também conhecida como livre-arbítrio. Ambos teriam uma vida maravilhosa pela frente, mas por sua própria vontade, a livre escolha, o livre-arbítrio, desobedeceram a Deus. Pecaram, caíram na armadilha do diabo, o anjo decaído, um ser espiritual também desobediente. E assim os dois passaram a enfrentar os primeiros problemas da vida por causa da indisciplina. Na sequência, tiveram relações sexuais e nasceram os filhos. Começou então a se formar a humanidade a partir dos dois seres criados por Deus. Como, no entanto, houve a desordem, o pecado da desobediência, a convivência entre todos não foi nada fácil. Aconteceu um fratricídio, irmão matando irmão, surgiram desvios sexuais, soberba, autossuficiência, ganância, crença em outros deuses falsos, e o mundo foi se deteriorando, se degenerando. Tudo provinha da desobediência dos primeiros pais. Deus via isso com tristeza. Deus é misericordioso, extremamente bom, mas é justo também. O que quer dizer isso, ser justo também? Se a pessoa errou, tem que pagar. Isso é justiça. Errou, tem que pagar. Tem que assumir os seus erros. Tem que ser corrigida. A pessoa corrigida se torna melhor. Só que nenhum ser humano é perfeito para sanar essa falha diante da majestade infinita de Deus. O pecado foi diante de Deus. Então, o próprio Deus se encarnou, tornou-se um ser humano para reparar e pagar pelo pecado original do ser humano. Daí veio ao mundo Jesus Cristo, nascido de uma mulher chamada Maria, por um processo sobrenatural sem a relação sexual. Então não houve relação sexual. Isso é que todos têm que entender. Um ser espiritual bom, um anjo bom, o arcanjo Gabriel, apareceu a Maria e lhe apresentou o projeto de Deus. Ela aceitou, pelo seu livre-arbítrio
também, e começou o processo de redenção da humanidade decaída. Antes de Jesus nascer, Maria visitou a prima Isabel, que era estéril, e fora abençoada com a gravidez na faixa etária avançada. Outro milagre de Deus. De Isabel nasceu João, que preparou o caminho para a chegada de Cristo, isto é, o Messias, o ungido de Deus, que viria para salvar os humanos e dar-lhes uma vida nova, a vida eterna no céu. Jesus nasceu em Belém da Judéia, de forma simples, num local improvisado, sem pompa, sem privilégios. Em poucos dias, Maria e José, o pai adotivo de Jesus, foram ao templo, a casa de orações para Deus, em Jerusalém. Maria cumpriu o preceito de purificação da época, a mulher que tinha um filho ia ao templo para ritos legais, e também apresentou o filho Jesus às autoridades religiosas. Um ancião, chamado Simeão, ao ver o bebê, entendeu imediatamente que era o Messias, e disse então que já podia morrer, pois presenciara o maior momento da história da humanidade. A mão poderosa de Deus possibilitou isso. Então, o ancião, chamado Simeão, disse: olha, agora eu já posso morrer, porque eu já vi o evento mais importante da história, o Messias. A profetisa Ana, que enviuvou aos 7 anos de casamento e entregou-se à oração no templo, também manifestou seu júbilo por ver o Messias, algo que poucos puderam ver. Bem mais tarde, aos 12 anos de idade, faixa etária quando o homem já gozava de algumas liberdades e concessões naquela época, Jesus permaneceu no templo de Jerusalém e não acompanhou a caravana de Maria e José, que retornava para o domicílio, depois de uma festa. Os pais, ao perceberem a ausência do menino, 3 dias depois, voltaram a Jerusalém, e Jesus disse, ao ser encontrado conversando com os escribas, os doutores da lei, que devia estar ali mesmo, pois era a verdadeira casa de seu pai, Deus. A verdadeira casa de seu pai. Na terra, Deus. O templo era a casa de Deus. Jesus cresceu e, a partir daí, esse é o enredo. Foi batizado nas águas pelo precursor João Batista, seu primo, desvencilhou-se das tentações do diabo em 40 dias no deserto, fez o primeiro milagre, transformando 600 litros de água em vinho, anunciou o evangelho, a boa nova, transfigurou-se ao lado de Moisés e Elias e diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João, instituiu a Eucaristia na última ceia, orou e teve uma enorme agonia no Monte Getsêmani, ante a proximidade da morte cruel. Foi flagelado, açoitado, após amarrado numa coluna, recebeu uma coroa de espinhos por deboche de seus algozes que não acreditavam na sua realeza celeste, carregou sua própria cruz no trajeto para o Monte Gólgota, foi morto, crucificado, na tarde de uma sexta-feira, ressuscitou milagrosamente na madrugada do domingo seguinte. Ficou 40 dias na terra, ressurreto, mantendo contato com os discípulos e diversas outras pessoas. Foi a primeira ressurreição de que se tem notícia, a primeira e única ressurreição até agora. Ascendeu ao céu depois desse período. Enviou o Espírito Santo em forma de línguas de fogo sobre os apóstolos e Maria Santíssima no cenáculo, 50 dias após a ressurreição, e apareceu ressurreto para o apóstolo tardio, Paulo de Tarso,
São Paulo apóstolo, começando assim, de forma sistematizada, gradativa e contínua, a fenomenal evangelização do planeta Terra, visando possibilitar a vida perpétua aos que aderirem a Cristo Jesus. Esse processo de anunciação do Evangelho permanecerá até a parousia, a volta triunfante de Jesus, a fim de dar a cada um que o aceitar um corpo ressuscitado, glorioso, para viver eternamente com a felicidade em plenitude. Mais ou menos essa a história da humanidade, resumidamente, de acordo com alguns trechos da Bíblia. Então, é algo sensacional que eu fiz questão de escrever para mostrar a vocês a importância de termos a Bíblia como manual para alcançarmos a vida eterna. Agora eu quero passar para vocês uma informação sobre questões de educação, saúde, que eu acho importante passar para os meus seguidores, que são já cerca de 8.000 no YouTube, 5.000 no Facebook e outros mais que me seguem aleatoriamente. Eles já têm mais ou menos a ideia do que eu costumo fazer aqui e se me seguem porque gostam. Então, vou passar para vocês sobre esse assunto. Nos dias atuais, os pais estão sempre muito ocupados com o seu trabalho e os filhos têm ficado em grande parte do tempo com os avós. Há também as escolas infantis, creches, hotéisinhos e cuidadores particulares, pessoas que tomam conta das crianças sob o pagamento de diárias após o horário letivo, diárias ou mensalidade. As escolas de educação infantil e de ensino fundamental de tempo integral não são suficientes para absorver toda a demanda. Existe ainda um cuidado que é prestado às crianças em clínicas de desenvolvimento infantil, com intervenção ABA, psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, psicomotricidade e musicoterapia. Por exemplo, na Rua Freitas Lima, no centro do município de Vila Velha, eu encontrei esse tipo de serviço, inclusive com um estacionamento privativo, no endereço @Clínica Despertare. Na Avenida Champagnat, na Praia da Costa, município de Vila Velha, há uma firma, uma empresa denominada Espaço do Saber, com serviços de alfabetização, reforço escolar na educação infantil, até ao ensino médio, com aulas preparatórias, nesse caso do ensino médio, para o Enem. Acompanhamento psicopedagógico, avaliação neuropsicológica, atendimento fonoaudiológico. Olha como existem muitos serviços para as pessoas. O endereço eletrônico é @espacodossabervv. E vou falar sobre a audição também, porque com o passar do tempo a gente vai perdendo a audição, alguns menos, outros mais. Então muitas pessoas estão utilizando atualmente aparelhos auditivos, eu conheço várias. Na Rua Henrique Moscoso, a Auditar Soluções Auditivas possui aparelhos auditivos recarregáveis, faz concertos, fornece pilhas, tampão para natação, faz conectividade e possibilita o teste gratuito. Encontrei esse tipo de serviço no município de Vila Velha. E ainda, a respeito do sistema digestivo, que é importantíssimo, imprescindível na nossa vida, né?
E na rua Guilherme Faria, por exemplo, eu vi uma clínica que trata do sistema gástrico humano. É a clínica Gastro ES, do médico Dr. Carlos Roberto de Oliveira. As especialidades são gastroenterologia, proctologia, nutricionista, clínico geral, cirurgia bariátrica, cirurgia de aparelho digestivo com procedimentos de endoscopia digestiva alta, adulta e infantil, colonoscopia endoscópica, adulta e infantil também, cápsula endoscópica, colocação de balão para obesidade, ultrassonografia, pH-metria, manometria, CPRE. Olha quantos tipos de procedimentos e especialidades existem para tratar do nosso estômago, popular estômago. O Instagram é @clinicagastroesoficial. Shalom Adonai é uma expressão que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 barra, repórter paulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Que Deus abençoe a todos.